Daniel Cormier, Chael Sonnen, Anthony Smith, Jamal Hill. Ninguém consegue parar de falar do Poatan, como o Poatan tem defeitos e como se ele ganha é porque aconteceu alguma coisa. Nunca mérito. E é engraçado, a gente vai assistir alguns vídeos juntos aqui e a gente vai falar um pouquinho dessa luta dele com o Ankalaev e como que pode ser, e de repente a gente vai levar um choque de realidade aqui, porque não vai ser tão fácil assim que nem todo mundo tá achando que vai. Galera, antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir, deixa o like, dá aquela força pro canal. A gente tá passando por um shadow ban, eu tenho falado em todos os vídeos. Quando vocês deixam o like, comentam alguma coisa, vocês estão ajudando a impulsionar o canal, tirar a gente, desatolar a gente dessa lama aí. Muito obrigado sempre pela ajuda de vocês. Deixa o like aí, não esquece. Se não gostar do vídeo, depois volta e deixa o não gostei, tá tudo certo também. O importante é o engajamento de vocês. Beleza? Valeu, um abraço, bora pro vídeo. Sou muito honesto sobre minha análise dele e mantenho tudo o que eu disse. Isso é apenas o jogo da luta. Eu não quero dizer como se ele estivesse tendo sorte porque ele não está. Quero dizer, ele é uma ameaça legítima, é uma ameaça e perigo legítimo. Mas por causa dos confrontos e algumas circunstâncias, como a luta com o Blachowicz, que é um artista marcial muito melhor, eu não acho que ele se ajustou à altitude de Salt Lake City, porque ele ficou sem gás e ficou meio receoso em ficar na frente do Alex depois disso. Ele não conseguia uma queda porque já estava cansado. Como eu disse, eu não estou atacando o Alex por isso. Acho que ele fez um ótimo trabalho, se mantendo seguro. Eu achei que ele mostrou um pouco de melhoria no seu grappling. Tinha um top 5 dos meio pesados nas costas dele por quase 5 minutos. Quantos outros meio pesados fariam aquilo? Você acha que o Ankalaev não teria acabado com aquela luta no primeiro round? Você entende o que eu quero dizer? Se eu estou lá e pego as costas dele no primeiro round, você acha que a luta iria pro segundo round? Provavelmente não. Vamos lá parar com essa bobagem e ser honestos. Se eu sou o Blachowicz ali naquela luta, eu finalizaria o Alex 100% das vezes. Ele tinha os 2 ganchos colocados, estava contra a cerca e o Alex de barriga para baixo. Se sou eu ali, eu levo para casa 50 mil de bônus. Se o Ankalaev chegar nessa mesma posição, ele vai finalizar. Posso te dar 5 outros meio pesados que chegarão a essa posição. Não tô falando do Jamal, que isso simplesmente não é jogo dele. Então, isso é um confronto favorável, que é um 50-50, na melhor das hipóteses, para ambos, tipo, sem a ameaça de um takedown. Você ataca de forma muito diferente numa luta, quando você não está preocupado com alguém botando um takedown. Vocês acabaram de ver aí o vídeo do Anthony Smith, logo o senhor Anthony Smith, né? E eu gostava do Anthony Smith, mas esse cara tá com um amargor na vida, assim, que eu não consigo entender. Ele, desde que ele começou a dar aqueles cutucão no Poatan, ficou tudo meio azedo. O Anthony Smith vai lutar no Rio agora contra o Vitor Petrino, e eu vou deixar aqui já, eu vou cravar aqui que vai ser mais uma derrota, assim, trágica pro Anthony Smith. Mas falar, todo mundo fala. Eu, né? Quer exemplo melhor que esse? Então ele deu as opiniões dele aí, o que ele acha, né? E ele fez questão de falar, né? Olha, não tô atacando, eu tô só falando, analisando, não sei o quê. Mas ninguém nunca tem nada de bom pra falar do cara, né? Tipo, o cara não merece nada, foi tudo por acaso, foi tudo sorte, foi tudo coincidência, o juiz que parou cedo, o juiz que parou tarde, o juiz que deixou continuar, o juiz que não deixou continuar, o chute baixo, o chute alto, tava distraído. Sempre tem alguma coisa. Até olha o absurdo, o ponto que a gente chegou. Eu vou botar um vídeo do Jamal Hill falando. O Jamal Hill canhoto, falando que o Poatan não luta bem com o canhoto. O cara que acabou de ser nocauteado, o canhoto que acabou de ser nocauteado, falando que o Ankalaev vai ter amplas vantagens porque o Poatan não luta bem contra canhoto. Olha aí. Não, Alex não é favorito. Isso é parte da razão porque eu quis voltar tão cedo. Além disso, eu não queria que o Magomed pegasse ele primeiro. A base do Ankalaev é um problema para o Pereira. O Pereira não luta bem contra canhotos. Ele não acha o ângulo e ele não persegue. Ele não luta muito bem com canhotos. O Ankalaev é canhoto. E o Ankalaev também pode vir com uma abordagem muito pesada, ele tem bons chutes e é bom em pé também. Sim, eu provavelmente daria vantagem ao Ankalaev nessa luta. Agora o que todo mundo fala é do estilo do Ankalaev, o Ankalaev vai levar pro chão, não sei o quê. Eu vou colocar um outro clipe aqui agora, a gente vai ter que assistir um monte de coisa junto, porque eu ficar falando só aqui fica meio vago, entendeu? Tipo, você fala assim, tá, é legal assistir pra gente falar, depois que a gente assistir, a gente falar sobre o negócio. Olha esse vídeo. There's a lot of storyline going into that vacant title fight. Ankalaev. But will fight for the belt. We saw a little bit of in some of his other fights. It's a very good point. Again, he tries to draw to attack
Numbers couldn't be. Yeah, start to pick him up a little bit. He's in trouble. Really bothered Ankalaev. And in some of these UFC divisions, out of that orthodox stance here. Blachowicz caught him with the left. And again. Blachowicz looks very confident from Blachowicz. Again, he hits him there. Good jab by Ankalaev. Yep. Round 3, a close round already. Oh my goodness, that was And it's both. Isso é só um compilado daquela luta dele que acabou. Inclusive, eu achei que o Ankalaev ganhou aquela luta, tá? A que acabou em empate, né? Na verdade, ninguém lutou o suficiente mesmo, né? Foi uma luta terrível. Mas, se você olhar o que o Blachowicz fez com esses chutes baixos no Ankalaev, e aí a gente tira o Blachowicz dali e bota o Poatan, essa luta não continua 5 rounds para um empate. Vamos ser franco, né? É outro nível de striking, é outro nível de chute. O Poatan acerta aquele nervinho ali certinho que 2 rounds a perna do cara esquece, a perna do cara tá amortecida. Ela não fica, porque não é força, é jeito. Então, ela não fica roxa, preta, manchada e não sei o que, igual a gente vê, né? Você fala, meu Deus, olha a perna do cara com os calombos. A perna do cara desliga. Então, numa luta com o Poatan, se ele se abrir para levar essa mesma quantidade de chute na perna, essa luta não chega no final. Não chega, porque o cara não vai se movimentar igual. Ah, mas aí tem as quedas. Que quedas? O Ankalaev não usa tanta queda assim. Ele sabe usar, mas ele não usa. Ele troca porrada, ele faz o clinch na grade. E vocês têm que lembrar que o Poatan vem do kickbox. Clinch, ele tá acostumado com clinch. Ele tá acostumado, não, de repente não com a grade, mas nessa altura do campeonato ele já tá. Pra uma luta dessa, eu vi umas cotações em casa de aposta que o Ankalaev é muito favorito pra essa luta e eu acho que isso tá errado. Eu acho que estão de novo descreditando o Poatan e esquecendo. Gente, é só lembrar, os caras grandes fazem menos grappling porque cansa. Então, e não tô dizendo que é uma hipótese completamente descartável, tá? O Ankalaev pode muito bem fazer grappling, seguindo o exemplo do Anthony Smith, que, de acordo com o Anthony Smith, se eu cair nas costas eu pego. Não pega, né, cara? Não pega. Não pegou ninguém e não vai pegar ninguém. Por que não usou todo esse jiu-jitsu naquela luta contra o Glover, que o Glover espancou ele, ou na luta contra o Johnny Walker, ou na luta contra o Khalil Rountree? Falar, na hora de falar, tudo é muito fácil, né, cara? Ah, se eu tivesse ali, eu pegava, mas não tava, né, cara? A verdade é essa, tipo, o cara não tá qualificado top 5 do ranking pra estar ali. Então, ele já teve a chance dele, já passou o prime dele, já passou a chance dele e ele não conseguiu fazer o que os caras fazem. Aí fica aquele amargo, aquele ressentimento, né? Tipo, o cara conseguir o que tá todo mundo querendo conseguir e ele conseguir, assim, em menos de 3 anos, a galera fica ressentida. Você tá vendo o Cormier, porque o Poatan entrou na mesma categoria do Cormier. Pro Cormier, quanto mais gente tiver com 2 cinturões em 2 categorias diferentes, diminui um pouco do legado dele, porque aí não é tão especial assim, né? Vai entender o que passa na cabeça desses caras. Ninguém consegue ficar feliz 100% pelo outro, não tem jeito, né? A parada do ego é muito forte no meio da luta, né? Então, voltando ao assunto, eu acho que essas odds que colocam o Poatan como zebraça contra o Ankalaev não estão corretas. Eu acho que se o Ankalaev resolver fazer 5 rounds de grappling, pode sim complicar, ele pode ganhar. Não acho que finaliza o Poatan, não acho que consegue um ground and pound ali, ganhar no ground and pound, mas eu acho que pode sim, muito bem, amarrar a luta ali, segurar, e não acho que consegue fazer isso em pé, tá? Porque ele é muito bom naquele clinch da grade, ficar ali apurrinhando o cara, amassando o cara na grade, fazendo aquele dirty boxing e tal. Mas eu não acho que ele consegue fazer isso com o Poatan, porque o Poatan no clinch e tal, ele é muito bom. Agora, a chance começa o round, bota no chão e segura no chão. Primeiro round, beleza, vai ter que fazer igual no segundo, vai ter que fazer igual no terceiro, igual no quarto e igual no quinto. Se esse cara cansar e parar, vacilar na frente do Poatan, o Poatan vai engolir ele em pé, entendeu? Então, a chance dele fazer isso é a mesma que ele fez com todas as outras lutas. Ele quase não faz, porque cansa. Então, eu acho que a gente tá falando muito mais dramaticamente, colocando uma situação de que esse cara vai fazer isso, esse cara vai fazer aquilo, do que vai realmente acontecer. E vocês viram essa semana ainda, o Ankalaev falou que queria lutar com o Poatan em Abu Dhabi, Poatan rebateu, e agora eu achei ótimo, porque ele fez assim, cara, eu quero lutar antes do fim do ano,
e essa data não vai funcionar pra mim. Então, pelo jeito, como você tá me chamando pra lutar em outubro, acho que é outubro em Abu Dhabi, né? Isso quer dizer que você não tá pronto antes, então não. Aí ele ainda falou, eu luto em Abu Dhabi, não tenho problema. Ele falou assim, eu não entendo muito bem onde é bom lutar, onde é ruim lutar. Eu luto em Abu Dhabi, mas se for uma data que funcione pra mim. Caso contrário, não. E ele tá perfeito, tipo, postura de campeão mesmo, Bicho, eu quero lutar, é o que tá todo mundo fazendo. Por exemplo, o Dustin Poirier ganhou uma disputa de cinturão contra o Makhachev, porque o Makhachev quer lutar em junho e não tem ninguém pra lutar com ele. O Charles perdeu e o Arman Tsarukyan negou a luta, porque tá muito em cima. Ou seja, o campeão bateu o pé e quer lutar porque quer lutar, vai fazer a luta que dá pra fazer, a hora que dá pra fazer. E o Poatan vai fazer isso. Então, tá todo mundo acontecendo. O Jamal Hill tá na cabeça que ele vai nocautear o Khalil Rountree e vai desafiar o Poatan de novo. Então é o seguinte, tá todo mundo achando que dá. Até quem já foi nocauteado tá achando, no caso do Jamal Hill, acabou de ser nocauteado pelo cara e acha que tá tudo certo. Não sofri dano nenhum, tá tudo bem. Se você assistir aquele vídeo de novo, ele apaga de verdade pelo menos umas 3 vezes. Eu vou botar em câmera lenta aqui e a gente vai assistir. A hora que acerta o nocaute, que ele vira o olho pra cima e cai. Durante o ground and pound tem pelo menos 2 vezes que ele amolece inteiro ali, ou seja, ele deu uma apagadinha. É meio segundo, é aquela assim, um soco apaga ele, o segundo soco acorda. E aconteceu isso. Então esse cara falar que não sofreu dano nenhum é porque ele não lembra do dano que ele sofreu. Mas era só também sentar, ser um pouco sensato, né? Sentar e assistir o vídeo e olhar e falar assim, realmente, eu fui nocauteado ali. E tá tudo bem, mas, de novo, o ego não deixa ficar tudo bem. Então, esses caras vão ter que respeitar o Poatan do jeito que tá sendo mesmo, na porrada, e faz a fila aí e vamos lá. Queria saber o que vocês acham, o que vocês acham dessas declarações todas. Nunca vi tanta gente, tanto especialista, né, eu vou falar até especialista entre aspas, falando mal de um cara, ou tentando sutilmente desmerecer as conquistas de um cara, como eles estão fazendo com o Poatan. Então comenta aí, me diz aí o que vocês acham. Eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo quase todo mundo. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e saber o que vocês estão achando. Beleza? Valeu, até o próximo.